Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Monique, estou aqui hoje para falar com vocês sobre este jogo fantástico que é o Voices in My Head, jogo do designer Cory Konietzka, um jogo de 3 a 6 jogadores que traz uma ideia bem diferente de tudo que você viu até agora, com mecânicas bem interessantes, que não tenta inovar nas mecânicas, mas sim juntá-las numa experiência fantástica. Vamos dar uma olhada? Então, essa caixa do lindo jogo bacana, que a Galápagos trouxe. Eu já joguei, então não é um unboxing, mas estou mostrando para vocês como é, com vários exemplos, bem tranquilo de você aprender. Aqui tem também o cataloguinho dele dos outros 2 jogos da própria empresa dele, The Initiative, né? Esse foi o segundo jogo, que é o Unexpected Games lá fora. Aqui temos o tabuleiro, vamos dar uma olhadinha nele aqui. O tabuleiro é bem tranquilo de montar. Aqui, ó, como vocês estão podendo ver. Aqui está o tabuleiro já montadinho, com esse 3D aqui, que representando a mente, né, do personagem. Aqui ele começa, o jogo vem com 4 cartas, com algumas cartas, na verdade, de setup, que ele mostra o início do julgamento, o que deve ser lido, né, e aqui o final do julgamento. É um setup variado. Além disso, o jogador tem cartas de primeira fase e segunda fase. As mesmas serão embaralhadas nos seus devidos entre 1 e 2 e serão puxadas 6 cartas, ok? Você vai puxar 6 cartas e você vai olhar que você tem, isso aqui é escondido. Quem for o promotor, ele terá essas 6 cartas aqui escondidas, eu vou mostrar para vocês, e ele nunca pode virar e ler, tá bom? Então, vamos lá. E as de 2 vão ser embaralhadas e também vão deixar colocadas à parte no jogo. Além disso, o jogo também tem essas cartas aqui de personalidade, que são várias, são muitas. Dependendo do número de jogador, se atentem a isso. Aqui tem embaixo, pequenininho, 6 jogadores, 4 jogadores, 5 jogadores, então tomem cuidado na hora de fazer o setup, tá bom? Então cada jogador vai puxar uma carta, dependendo do número de jogadores. Com certeza, vai ser o promotor, tá? O promotor vai ganhar esse shield aqui. Aqui está todas as fases do jogo. Aqui embaixo, não sei se você está vendo, tem um buraquinho aqui para passar as cartas. Porque isso aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu for o promotor, vocês lembram das cartas de 1, elas vão estar aqui. Eu vou embaralhar 6, vou puxar, vou colocar ela aqui no cantinho, vou colocar assim, tá? E eu vou escolher qual delas que eu vou utilizar para o jogo. Se eu escolher essa aqui do meio, ou essa, eu vou trocar de lugar, tá? E eu vou pegar ela e vou botar um cantinho aqui na frente. Mas que isso? Aqui ele vai aparecer só esses 2 símbolos. Esses 2 símbolos, como vocês estão vendo aqui, ó, variam esses, né? Só isso que eles vão poder ver os outros jogadores. Os símbolos variam, por exemplo, aqui tem voz, instinto, habilidades motoras, observação, Galápagos, aliás, não é Galápagos não, instinto. Então são as possíveis coisas que podem acontecer durante o jogo. Então eles têm de tentar colocar os seus tokens aqui, com o objetivo de dominar aquelas partes ali, porque eles sim têm controle de área, muito bacana, né? Bom, cada jogador ele vai ter um grupinho de fichas representando a sua cor, né? Então essas fichas elas têm valores de 1 a 3. São 8 fichas. Por quê? O jogo tem 8 rodadas. Então tem as fichinhas aqui, ó, de 3, de 2 e 1. Por seu lado, tá? Cada um vai ter isso. Por seu lado, o promotor ele também vai ter fichinhas. Só que ele tem fichinhas de força 0, tá? Elas estão ali só para atrapalhar. Ok? Além disso, cada jogador vai ter essas cartinhas aqui, isso aqui é um add, né, para jogar, para aprender, para te ajudar a lembrar. O jogo ele tem 2 maneiras de jogar básicas, uma básica, basicona, e uma mais avançada, onde você tem de olhar também os tokens que têm umas reações bem interessantes.
Isso aqui não ensina no jogo em si, mas só falando basicamente como ele funciona. Então, ele se divide em alguns momentos. Tá? Cada jogador vai começar ganhando 2 cartas dessa aqui. Que cartas são essas? São cartas de ação que, como é que você usa? Você usa se você tiver de acordo com a carta, o momento que você está jogando no jogo. Tá? Por exemplo, aqui tem voz, se você for usar o voz. Confiar nos seus instintos. Então, vamos lá. Agora vamos ver se o jogo é para você ou não. Aqui você vai ver toda como é que é feita a rodada, né? Primeira coisa, escolher a carta de julgamento. O jogador que é o promotor vai escolher a carta, como eu expliquei para vocês. Depois disso, é a segunda rodada, onde cada jogador, começando pelo primeiro jogador, irá colocar os marcadores de jogo. Mas como é feito isso? Cada jogador tem uma ferramenta que irá empurrar o local onde ele quer dominar. Então, digamos que o primeiro jogador vermelho, ele vai escolher essa aqui de 3, vai colocar aqui, tá? E não é para dar peteleco, ok? Não é para dar peteleco. Ele quer colocar aqui na voz. Então ele vai trazer aqui e pronto. Depois, o seguinte jogador, que é o jogador branco, ele vai pegar também o dele e vai colocar no observação. Ele vai e coloca aqui. Depois é o jogador verde. Ele vai pegar aqui e vai colocar nesse aqui. Depois é o promotor. O promotor, ele vai querer colocar aqui, para atrapalhar. E aí, terminou a rodada, porque só está jogando em 3 jogadores, ou 4 jogadores. E depois vai ser resolvida uma carta de julgamento. Tá? Então, o jogador que é o promotor, ele vai ler a carta, essa parte aqui, e vai resolver. Por exemplo, a ex de Maurício tem um sorriso cruel no rosto, enquanto se dirige ao banco de testemunhas. Fala um. Fala, então. Escolha um. Quem está ganhando? Aí, nesse momento, dependendo do que a carta está dizendo, por exemplo, no caso é fala. Quem está ganhando em fala é o 3, que é o jogador vermelho. Então, esse aqui ele vai escolher. Letra A. Então, nesse momento, o jogador que é o detentor das cartas, né, que é esse jogador aqui, ele vai ler as 2, não a que está em preto aqui embaixo. Ele vai ler. Letra A. Contar a seu advogado um segredo sujo que pode desacreditar sua ex. Ou B. Guardar o segredo para si. Então, ele vai escolher, vai esperar até que o jogador que está ganhando aqui escolha qual das 2. Ele vai escolher uma delas e, dependendo do que escolher, ele vai ler o que está aqui embaixo. Tá? E aí vai ocorrer alguma coisa. Depois, ele vai virar e vai ler novamente aqui. Tá? E aí vai ser resolvida a carta. Depois disso, vamos comprar cartas. Cada jogador vai comprar. O jogador que estiver dominando esta parte aqui, ó, que é o planejamento, no caso verde, ele vai comprar uma carta para si, tá? Que são essas cartas aqui, que são cartas estratégicas. Um jogador pode ter até 3 cartas. Se no momento que ele tiver 3 cartas, comprar mais uma, ele tem que jogar fora automaticamente alguma delas. Ok? E também o jogador que está com esse aqui vai puxar mais uma carta e reorganizar ali entre as 3 que ele tem na frente. Passa a ficha para o próximo jogador. O jogo é basicamente isso. Não tem peteleco, na verdade ele é um jogo onde você vai tentar colocar com delicadeza, empurrando, né, e tirando as fichinhas do outro jogador, certo? Aqui, ó. Pum, tiraram isso aqui. Sempre que caem essas 2, elas valem 0 agora. Durante o jogo tem umas cartas e também tem alguns efeitos que podem fazer com que essas fichas voltem para a mão do jogador e possam ser utilizadas novamente, tá bom? Então esse é o jogo. O jogo basicamente é isso. Eu falei bem assim, bem superficialmente. Por quê? Na verdade o jogo, no final do jogo, você vai ver aqui, o setup tem aqui os júris. Os júris, que são vários tipos, vou ler para vocês. Os júris já começam querendo ou inocentar ou condenar, porque a ideia é este aqui quer condenar o senhor Feitosa, e cabe aos jogadores que são as consciências, né, as vozes na cabeça, Maurício Feitosa, fazer com que ele consiga sair, né, ou não,
Porque as cartas de objetivo que eu falei para vocês também vão, dependendo delas, eles vão querer que ele saia ou não. Aqui, nesse caso, o setup ele diz que os lúdicos consideram ele culpado, os críticos, inocente, os distraídos estão em dúvida, os relaxados, inocente, impulsivos, culpado e perceptivos não tem nada. Esses símbolos aqui, eles só serão revelados no final do jogo, ok? Que podem ser culpado, que mais? Ou em dúvida. No final do jogo, todos esses aqui, por exemplo, imagina que isso aqui esteja assim, ok? Vai ser revelado tudo, por exemplo, ele ficou culpado aqui, esse aqui. Ele vai eliminar um e vai sobrar isso aqui, por exemplo, tá? Então, e depois vai dizer se ele foi culpado ou não, ou dependendo da carta que o jogador tem como objetivo, ele vai ganhar ou não. Então, o jogo ele pode ter um ou mais jogadores ou um ou mais perdedores. Por exemplo, nesse aqui, na enganação, ele ganha se tiver 2 ou mais soltos e 1 ou mais indecisos, né? O drama, ele ganha se tiver 2 ou mais soltos e controle no fala ou habilidades motoras. Então, dependendo muito do que for o objetivo, o jogo vai variar bastante. Então, esse é um jogo que tem controle de área, mecanismos. Agora, se você está esperando um Eurogame, esquece. Esse é um jogo aqui para diversão. É um dos melhores jogos para jogar com a galera que eu vi nesses últimos anos. Então esse jogo aqui, ele é um jogo que me surpreendeu bastante. Então esse jogo é um jogo que me surpreendeu bastante. Ele não é um jogo que tenta inventar a roda, mas sim trazer vários mecanismos que deixam o jogo com uma química bem interessante. Ele conseguiu misturar jogos de, não é peteleco, mas de empurrar, né, de destreza, também com cartas. Então é isso, galera. Então, e outra coisa, se você quiser saber mais sobre esse jogo, como ele foi criado e tudo mais, tem bate-papo aqui no canal, juntamente com o designer, o designer Corey Konietzko. Okay? Um abraço a todos.